Olá, estamos aqui novamente para a gente apresentar um pouquinho, falar um pouquinho para vocês sobre análise de crédito e cobrança. Vou estar liberando aqui para vocês. Nós vamos falar aqui crédito e cobrança. Nós vamos começar a falar um pouquinho de política de crédito. E essa política de crédito vai variar de acordo com o seu tipo de estabelecimento, onde você possui ou não uma atividade maior ou menor em relação a crédito concedido. Que se a sua empresa atua com venda à vista e baseado mais em cartão de débito e crédito, você não tem risco, não precisa ter um setor, um departamento, uma pessoa responsável por analisar crédito. Agora, se você já trabalha com cheque pré-datado, boleto, o teu risco é maior e assim você precisa criar uma política de concessão de crédito. Para quem vou conceder crédito e quanto eu vou conceder de crédito. Isso de acordo com a análise que você vai fazer dentro daquilo que o cliente te apresentar. Então, esses critérios têm que ser claros. Assim, definitivo. Para o valor X tem que ter bens, para o valor X não pode ter protesto, não pode ter atraso. Para o valor X eu preciso um prazo menor. Enfim, esses critérios você vai definir e pode ser alterado de acordo com como você vai conhecendo melhor o seu negócio. Para isso, você tem que ter um cadastro completo, ou seja, informações corretas do seu cliente, para quando precisar você saber onde buscar. Aprender a fazer essa análise, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. A venda tem que ser formalizada, pois você vai entrar com uma ação, com um protesto. Você não tem um canhoto assinado, você não tem a nota fiscal emitida, enfim. N situações que não pode existir numa venda a prazo. E use um sistema de análise de risco, né? Nós sugerimos aí, dependendo do seu volume, dependendo do tamanho e os valores do crédito concedido, nós temos no mercado algumas empresas que fazem. Uma delas é a Serasa, que tem um sistema de score, né? Esse sistema de score, se você não quer adotar da Serasa, mas você pode buscar conhecer como funciona para adaptar ao seu negócio. No caso, ele divide por 1000 pontos, né? E vai analisando item a item, pagamentos em contas em dia, se o cliente tem alguns em atraso, histórico de dívidas negativa, relacionamento financeiro com empresas e dados cadastrais bem atualizados. Então, o Score é uma das ferramentas, não precisa ser essa, você mesmo pode estar desenvolvendo na sua empresa. Vamos iniciar com pessoa jurídica. A minha empresa vende para outras pessoas jurídicas, né? É um crédito maior, mais volumoso. Tem uma indústria que ela vende para empresas comerciais, de valores aí maiores, e eu só vendo a prazo. Então, essa análise tem que ser correta, ou seja, eu tenho que ter o cadastro social dessa empresa que eu estou vendendo, verificar quem é o representante legal dessa empresa, se for o caso, preciso de procurações, se não, estou falando com ele. O cartão do CNPJ você vai consultar se está ativo, se não está ativo, se o KNAI daquela empresa corresponde àquilo que nós estamos comercializando. Documentos pessoais dos sócios, porque você vai fazer uma análise de cada sócio, ver qual a situação de cada um. O histórico de faturamento daquela empresa, informações patrimoniais da empresa, ou seja, ela possui bens, não possui frota de veículos, não possui imóveis, é alugado, é próprio, enfim. E os seus últimos balancetes. E aí analisar seu grau de endividamento, analisar os seus bens, analisar, enfim, seu patrimônio. Movimentação bancária, estoque, contas a receber, contas a pagar, enfim, aquilo que direciona o seu patrimônio. No caso de pessoa física, é mais simples, porém tem que ter os mesmos cuidados. Documentos pessoais, primeiramente saber se aquela pessoa que você está falando é ela mesma, de fato, se no documento não é roubado, clonado.
Comprovantes de residência, holerite também é importante, comprovante de renda, imposto de renda, se for o caso, relação de bens e certidões, que pode ser tirado até certidões de protesto, certidão cartorais, enfim, criminal, de acordo aí com o tamanho do crédito concedido, você vai definir alçadas e desses documentos também. Tem um exemplo de uma ficha cadastral, né? Nome completo, CPF, RG, data de nascimento, nacionalidade, pai, mãe, endereço de residência, bairro, isso é importante, os dados da residência, o tempo de residência, telefone fixo e celular, empresa onde trabalha, isso é muito importante, data de admissão, ocupação, renda mensal, outras rendas e endereço correspondente. Mais importante do que preencher a ficha cadastral é validar essas informações, se elas estão corretas. Como eu consigo validar? Bom, a gente tem alguns exemplos. Referências pessoais. Por exemplo, se você pede 2 nomes lá de pessoas que conhece, você vai checar com ela se sabe onde ela mora, se conhece ela e como conhece, se é parente, se é vizinho, trabalha junto. Confirma o endereço dela, o trabalho dela, enfim. Algumas informações você já começa a validar. Aqui está o que eu achei. É importante também as referências comerciais, ou seja, o local onde ela compra a prazo. E aí a mesma coisa. Você vai ter lá o nome da empresa e vai checar, tirar algumas informações. Como ela compra? Com boleto? Qual é a frequência que ela compra? Quando foi a última compra? Algumas informações até a empresa pode negar te dar. Mas quanto mais informações você for adquirindo sobre aquele cliente, você vai vendo, vai começando a analisar o seu perfil. Referências bancárias muitas vezes também não é possível conseguir, mas se ela se pagou, se ela for te pagar com cheque, você já pergunta antes, você já tem os dados do banco, agência, conta, pelo menos confirmar se era cliente ou não, se a conta está ativa ou não. E aqui algumas, principalmente na internet, local que você pode ainda checar algumas informações. Por exemplo, se você tiver algum convênio com SPC, Serasa, né? E aí você pode confirmar o cadastro dela, né, nesse órgão, onde ela trabalha, com o endereço dela, se bate essas informações. O CPF você pode verificar na Receita se é um CPF válido ou não, né? E consulta em órgãos, como já falamos. Portanto, se você for fazer consulta em órgãos, é ter essa declaração assinada aí na sua ficha cadastral, ou seja, que ela autoriza a empresa a estar consultando. Ela declara as informações aqui prestadas são de verdade, ela está declarando que é de verdade, as informações que ela deu, cadastrais, né? E ele disponibiliza aí as informações desse cadastro junto às instituições como Serasa, SPC e etc. E data. Então, com a checagem dessas informações que ele deu no seu cadastro, você já tem uma análise se são verdadeiras informações, se o cliente está com boa vontade ou não. Se é uma pessoa que está querendo dar um golpe, alguma coisa, as informações já não vão bater. Então, voltando um pouquinho aí, também analisando nessa política de crédito, né? Analisando a questão mais agora, voltando, né, à pessoa jurídica, é importante que você tenha a assinatura de sócio quando avalista, no caso de valores maior, e checar as assinaturas, confirmar todas as informações fornecidas, inclusive Serasa SCI, analisar essas informações de faturamento, reflete a situação atual da empresa, porque ele pode te apresentar um documento lá de faturamento, mas que não é nada daquilo. Né? Os bancos hoje solicitam essa informação de faturamento com a assinatura do dono da empresa e do contador, tá? Para validar essas informações. Obter informações confiáveis aí da pessoa física,
obter referências bancárias, isso é importante, como nós já falamos, e checar a capacidade de pagamento, mediante exercício com base no faturamento mensal bruto. Isso para a pessoa jurídica e, no caso de pessoa física, o Olerite, se ela possui outras receitas, como aluguéis, enfim. Então, dentro dessas informações, dentro daquilo que você consegue tirar do cliente, você vai definir uma política de alçada dentro da sua empresa. Ou seja, o seu auxiliar financeiro, o seu auxiliar de cadastro, o seu assistente ou encarregado, ele vai poder liberar até que valor. Nós demos exemplo aqui, até 2.000. Um gerente, até 5.000. Um diretor, acima de 5.000. Então você vai criar isso de acordo com o seu negócio, com os valores habituais, né? Seu ticket médio de venda. A prazo você vai estipular esses valores aqui e definir as pessoas que vão estar autorizadas. Isso tem que se deixar claro. E aí essa pessoa vai cobrar, né, do cadastro a documentação, se foi feito, se foi feitas as consultas, enfim, dentro daquela política que você criou. Então essas consultas, tudo isso que nós falamos pode estar também amarrado ao valor. Olha, até R$ 500 não é necessário, só checa o endereço, só checa uma pessoa conhecida. Acima de R$ 1.000 eu quero também que você tire um Serasa dela. Ó, acima de 2.000 eu quero mais, eu quero as informações completas. Enfim, essa regra você vai se estabelecer de acordo com as necessidades do seu negócio e o volume do seu negócio. Então, para uma análise, né, final, principalmente de pessoa jurídica, nós vamos definir aqui três tópicos e a conclusão, né? 4 itens. Né? Primeiro é o tempo de existência da empresa. Nesse tempo, ela tem 10 anos, 15 anos, 20 anos, ela evoluiu, ela aumentou seu faturamento, ela cresceu a nível de mercado, ela abriu novos pontos de venda, ela tem filiais, ela mudou o seu ramo de negócio, ela mudou 3 vezes seu ramo de negócio. Opa, ela está no mercado, atua de forma crescente. Não, o mercado vem caindo. Né? Você pode pegar N tipo de estabelecimento que era grande e com o tempo ele vai saindo fora do mercado. Né? Vamos pegar o exemplo aí da Kodak, né? A nível de câmeras e filmes revelados hoje, não temos mais isso. Ela tem que se modernizar e se adequar, né, às novas condições de mídia. Desenvolvimento. Então, a receita dela nos últimos anos. Existência de fatores de risco. Quais são os fatores de risco? Aquele ramo do mercado está caindo. Nós temos N casos de empresas que quebraram. Opa! Ela já possui protesto. Opa! Ela não possui bens. Então, N situações que podem ser fatores de risco. Ela não possui bens, existe protesto. Agora, em contrapartida, quais são os aspectos favoráveis? Né? Item 4, os fatores de risco. Quais são os aspectos favoráveis? Que pode ser também muitos. O faturamento vem crescendo, ela aumentou, ela abriu uma nova filial, ela mudou o ramo de atividade, porém, junto com isso veio um investimento financeiro, entrou novos sócios, a capacidade da empresa de faturamento e de produção aumentou, ela conseguiu um novo mercado. Enfim, então essa análise tem que ser passada, checada, né? E você tem aí podendo dar essa conclusão, né? Com os aspectos favoráveis, os aspectos não favoráveis, negativos, e aí avaliar o crédito concedido, o crédito precisa de mais informações, precisamos de mais garantias, enfim, tudo isso de acordo com a análise do valor a ser concedido como crédito. Tá. Mas aí, em relação à cobrança, o cliente não pagou. O que vamos fazer? Né? Então, eu sempre digo, quem chega primeiro bebe água limpa. Uma cobrança eficiente.
A gente tem acompanhado aí com a nossa empresa de consultoria várias empresas que você chega lá e ele tem vários protestos, vários cheques devolvidos, uma cobrança grande, que muitas vezes não é bem controlada e fica em cima da mesa. Conforme sobra o tempo para funcionar, ela vai ligando, vai cobrando aqueles clientes. Não é o ideal. O ideal é que você possui também metodologia, né, para estar tendo uma cobrança eficiente. Né? Então, primeiro, conhecer nossa carteira de cobrança. É cheque que eu vou cobrar? São boletos? Que tipo de documento eu vou ter que trabalhar para fazer essa cobrança? Possui o cadastro desses clientes? Estão preenchidos? Estão relacionados? Então, criar primeiro essa régua de cobrança. Isso também vai de acordo com o volume, com o tipo de empresa, né? Se é varejo, se são pessoa física, pessoa jurídica, como que eu vou poder dar. Então, vou fazer alguns exemplos, pegamos aqui na internet, de alguns tipos de régua que algumas empresas estabelecem. Então, com 5 dias de atraso, ela manda lá um aviso, um WhatsApp. Com 10 dias, manda uma notificação, de repente uma carta registrada. Com 15 dias, ela reforça com novos telefonemas. E com 30 dias, ou paga, ou ela já vê que aquilo é um caso mais ou menos perdido. Depende do negócio. Tá? Mas existem empresas mais rigorosas, mais eficientes, que possuem mais processos em sua operação de cobrança. Por exemplo, ela começa antes do vencimento ligando para o cliente. Com 5 dias antes do vencimento, até 5 dias antes do vencimento, ela envia o boleto para o cliente avisando, né, se ele já recebeu, se não recebeu, que está vencendo aí a sua parcela. Pode ser um WhatsApp, ó, é um cheque pré-datado que você tem, estou enviando, vai cair em cobrança dia tal, né? Estamos informando para você se preparar. No dia do vencimento, logo pela manhã, manda um WhatsApp, ó, vence hoje o boleto, o cheque será colocado em cobrança hoje. Então, isso é muito importante. Isso aqui mede a eficiência da empresa, alerta o cliente, e se ele está realmente a fim de pagar, vai ajudar muito. Com 3 dias, envia um e-mail de cobrança. Aqui pode ser um e-mail, pode ser um WhatsApp. Ó, não recebemos a fatura abaixo. Caso efetuou o pagamento, a mesma não foi baixada, por favor enviar o comprovante. Legal. Né? Com 10 dias, envia o boleto, ele pode ser já até atualizado com uma data, mencionando para ele que não consta o pagamento, que se aguarda a efetivação daquele pagamento. Com 17 dias, reenvia o e-mail de cobrança. Agora já podendo usar, de repente, né, termos mais firmes, que vai ser colocado em protesto, vai ser feita uma cobrança judicial, vai passar por uma empresa terceirizada, de acordo aí com a regra que você montou. Com 24 dias ele reenvia esse e-mail de cobrança e com 30 dias envia uma carta registrada explicando a situação que a gente pode chamar de notificação e aí mandar o processo judicial. Esse é um exemplo aí usado por uma empresa. Ah, eu quero mais específica, mais detalhada, um prazo maior, porque meus valores são maiores. Então, o que nós podemos fazer? Uma regra mais estendida, né? Com processos mais abertos, principalmente se for pessoas jurídicas grandes. Então, você pode pôr lá. Com um dia, eu ligo, né? No vencimento, posso estar avisando, mas com um dia eu já ligo. Ó, não foi baixado o pagamento com 1 ou 2 dias, que se for boleto, ele é D mais 1 para cair o crédito em sua conta. Dá para você verificar o que ocorreu, como vai ser feito. Com 6 dias ele já manda uma carta, pode ser um e-mail. Com 16 dias um SMS. Aqui pode ser de 6 a 16 dias. Você tem 10 dias para enviar. Você tem 10 dias para enviar esse SMS. Até 21 dias ele protesta. Avisou, o cliente não pagou, protestei. Ou seja, até o protesto vir, né, cobrado de órgão de protesto até 30 dias. Depois, com 45 dias, ele manda uma carta, boleto, né, uma carta registrada, avisando que você vai tomar medidas judiciais. Com 60 dias, ele propõe uma renegociação.
muitas vezes pode vir do cliente, muitas vezes pode vir dele, com uma certa, de repente, com uma certa isenção de juros, com um parcelamento mais amplo, para que ele possa realmente pagar aquele valor. Depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre renegociação. Com 90 dias, ele tira da carteira dele de cobrança e manda para uma empresa terceirizada, que pode ser eficiente. Com 120 dias, ele muda a empresa. De repente, aquela não está conseguindo viabilizar, ele muda para uma que pode utilizar duas empresas, né? Ou agentes de cobrança que ele possa ter. E com 150 dias, ele manda para o departamento jurídico. Então, essa régua são modelos, são exemplos que dentro da sua vida financeira, dentro do seu estabelecimento, dentro da empresa que você trabalha, você vai dar uma sugestão de acordo com a sua realidade, de acordo com a necessidade da empresa. O que não pode é a gente fazer a cobrança conforme sobrar no tempo, aí já não pode. E aí você vai adequando, melhorando esta régua e os processos da sua empresa em relação à cobrança. Dos documentos falados, o protesto, quando você manda um título para protesto, né, ele tem que estar com toda a documentação correta. Se for o boleto, ele tem que ter a fatura, ele tem que ter o canhoto da nota assinada. Né. Protestou, você pode providenciar uma notificação extrajudicial, uma notificação, ela deve ser mandada por uma carta registrada, onde o cliente vai assinar que recebeu. A renegociação com confissão de dívida pode ser proposta tanto para o seu cliente no momento de cobrança, mas também pode ser uma proposta sua, para dar uma abertura, uma amenizada na sua cobrança para ver a intenção de pagamento. Ó, vou dividir aí em 5 vezes, 6 vezes, mas me dê uma parte de entrada. Formalize isso através de uma confissão de dívida, documento. Tem os dados do cliente, tem os seus dados, o que ocorreu e a forma que ele está renegociando aquele pagamento. Por que a gente fala de ter esse acordo mesmo formalizado? Porque se ele não cumpriu a primeira parcela, você não precisa esperar o vencimento de todos para entrar com uma ação. Não é que nem cheque. Você tem 30 cheques, você tem que esperar cair todos para você entrar com uma ação do valor total. Então é importante ter esse documento, que se a primeira ele já falhar, você já pode, em cima daquela confissão de dívida, entrar também com uma ação judicial. É um documento hábil. E por último, aí, uma dica: se sua empresa possui filiais, se sua empresa possui núcleos diferentes, né, você pode estar como agente de cobrança, como setor de cobrança, marcando reuniões com o responsável daquela unidade, verificando caso a caso o que está sendo feito de cobrança. Por quê? A cobrança também é um ponto que a gente tem que ficar atento, que pode ser um ralo aí da empresa. Ou seja, muitas vezes você pode ter um colaborador mal intencionado que está recebendo e o título fica em aberto na sua carteira. Ou seja, o cliente até pagou, mas você não recebeu. Então também a cobrança eficiente, ela checa essas situações que porventura possam ocorrer em sua empresa. Finalizamos, né, essa mini aula. Vamos estar colocando à disposição de vocês essa planilha para você confirmar os dados do seu cadastro. É interessante. Caso você queira, é só colocar aí, faça a inscrição no nosso canal do YouTube, coloque o seu e-mail que a gente vai estar enviando para vocês. A nossa próxima aula semana que vem será sobre contas a pagar. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima aula.